Carlos Rodrigues, Rádio Central. Felipe, hoje o Guarani foi mais uma vez muito competitivo, valente, buscou empate a todo momento e, por falta de sorte, também um pouco de capricho, não conseguiu pelo menos um ponto aí de Caxias do Sul. Mas eu queria que você fizesse uma análise em relação à pontuação após o fim do primeiro turno, né? O Guarani fica com 21 pontos na 13ª ou 14ª posição. No ano passado, você com a América, naquela reação também, terminou o primeiro turno com 24, 3 a mais. Indica alguma coisa essa pontuação, essa situação de tabela, pensando aí nesse segundo turno, nessa reta final de campeonato? Boa noite, Carlos. A gente procura pensar jogo a jogo. É uma pontuação que nos tirou da zona de rebaixamento, mas não nos deixou distante dela. E o que a gente está buscando a cada partida é conquistar o máximo de pontos possíveis para que a gente saia de perto dela o mais rápido possível e depois comece a pensar em outras coisas. O campeonato é muito equilibrado, muito difícil. Hoje foi um grande jogo, acho que das duas equipes. Acho que a gente não merecia essa derrota por tudo que fez dentro de campo. Houve uma evolução grande, se a gente comparar com o jogo do Vitória, pelo comportamento, pelo desempenho fora de casa, e isso me deixou muito satisfeito, que a equipe buscou a vitória a todo instante, jogou com coragem, e foi um pouco diferente do que foi contra o Vitória, que nós tivemos volume, buscamos também o empate, mas finalizamos muito pouco e criamos muito poucas situações. Hoje não. Hoje nós criamos bastante situações de gol. Foram 2 bolas na trave, foram 3 chances claríssimas e fora as outras que também tinham condições de se tornar em gol e a gente não conseguiu concluir, faz parte do processo. Essa evolução me deixa muito feliz e eu tenho certeza que jogando assim, com essa intensidade, com essa coragem, com esse protagonismo nos jogos, e crescendo também, que nós vamos crescer muito, é o início de um trabalho, tenho certeza que nós vamos ganhar mais do que perder. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Felipe, claro que pelo menos a intenção era somar um ponto fora de casa, o que acabou não acontecendo. Gostaria que você nos explicasse as alterações que foram processadas e se o gol que o Guarani acabou tomando de forma infeliz acabou desestruturando a equipe. Não, acho até que reagiu positivamente ao gol. Uma bobeira, um lance infeliz ali da nossa defesa e aconteceu o gol, mas a equipe soube reagir, soube ir crescendo com a partida, assimilou bem um gol e a gente criou situações de gol. Terminamos o primeiro tempo criando situações de gol e voltamos para o segundo tempo do mesmo jeito. Felizmente hoje a bola não entrou, mas o time mereceu um resultado melhor. Quando ao jogo do Vitória, houve uma evolução grande, a gente buscou a vitória o tempo todo e a equipe está de parabéns. O desempenho vai trazer mais pontos para a gente e é nisso que a gente tem que focar, continuar crescendo. As alterações foram feitas, algumas questão física, o Rafael cansou no final e parou de ser aquela presença de área boa como ele e a gente conseguiu dar um frescor ali, a gente conseguiu empurrar mais o Eliel e o Cristóvão também, 2 atletas mais frescos na partida, o Murilo para distribuir a jogada e abrimos o Bruno para fazer uma saída de 3, conseguimos até algumas situações em cima disso, não que antes não estava conseguindo, acho que a gente passou o segundo tempo todo rondando a área do adversário, criando situações, felizmente hoje ela não entrou, faz parte. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Felipe, boa noite para você. A minha pergunta é a seguinte: quais foram os motivos que você identificou para a derrota no jogo de hoje? Foi a soma das falhas na marcação na região onde estava o Bruno Silva, com a inoperância do ataque não ter encaixado, ou outros motivos? Nós tivemos um volume ofensivo muito bom. Defensivamente, a gente jogou talvez com o melhor contra-ataque da Série B. Jogadores de destaque aí que vem fazendo uma grande Série B. É um trabalho a longo prazo, trabalho do Juventude, e nós estamos há 3 semanas e meia juntos, desenvolvendo um trabalho dentro da competição, e mesmo assim conseguimos vir aqui contra uma equipe do G4 e jogar de igual para igual em alguns momentos, mas na maior parte do jogo nós fomos superiores e criamos as chances. São 19 finalizações, são 2 bolas na trave, são 3 chances claras. Assim, a equipe está de parabéns e ela tem uma margem de crescimento muito grande.
Nós estamos usando os meninos, você vê o Eliel, o Matheus, o Renan, todos vão evoluir muito, não só esses meninos, como os outros atletas também, já há uma evolução clara. A gente nota também que os atletas têm entrado bem, isso demonstra o trabalho do dia a dia, o empenho deles, a dedicação, e a gente vai conseguir muitas vitórias aí nesse segundo turno. Em Campinas, boa noite, Felipe. É a primeira vez que você tem que responder depois de uma derrota, né? Até aqui eram vitórias e empate. Mas foi uma derrota em que o Guarani mostrou em campo aquilo que você vem implementando desde que você entrou. Você sai satisfeito, obviamente não com o resultado, mas dá para dizer que sim, com a forma com que o Guarani jogou? Sim, essa forma corajosa, essa forma que não importa se está dentro ou fora de casa, buscando resultado, criando muitas chances de gol. É assim que a gente quer ver a equipe do Guarani, é assim que o clube merece, um clube tão tradicional, tão grande, e a gente está construindo isso, né? É um pouco tempo, mas você já enxergar uma equipe tão competitiva, independente do adversário, independente do lugar, isso me deixa muito satisfeito. Eu volto a repetir, a aplicação dos atletas no treinamento e nos jogos tem sido grande e com certeza a continuação do trabalho vai permitir que a gente cresça cada vez mais e pontue bastante ainda nessa competição. É o que a gente deseja, é continuar trabalhando muito em prol do Guarani, todos, para que a gente saia o mais rápido possível ali perto da zona de rebaixamento e almeje outras coisas na competição. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Felipe Conceição, boa noite. O Renanzinho tem evoluído nas últimas partidas, porém tem mostrado deficiência nas finalizações. O que fazer para o atleta ter mais eficiência nesse aspecto? Ele está evoluindo como um todo, até nas finalizações, assim. O atleta se permitir a ter ali o lance de gol já é uma evolução do Renan, de posicionamento, de confiança, de finalizar, uma finalização boa de fora da área, criou várias situações de linha de fundo, então é um atleta que vem evoluindo como um todo e com certeza daqui a pouco, naturalmente, eu já falei isso para ele, a bola dele vai entrar e dos demais, o mais importante é a equipe jogar bem, a gente criar. Felizmente hoje a bola não entrou, foi o primeiro jogo que a gente também não marcou, mas o volume foi muito grande e volto a comparar a partida contra o Vitória, que era um alerta para mim, porque lá tivemos sim volume, mas não essa agressividade no último terço, né? Não criamos tantas chances claras pelo volume que foi desenvolvido lá também em termos de posse. Hoje não. Hoje nós tivemos 61% de posse, parecido com o jogo do Vitória, mas várias chances de gol, bola na trave, então a equipe está de parabéns, isso é futebol, tem dia que vai, mesmo jogando bem, perder. Mas com certeza jogando assim nós vamos ganhar mais do que perder, não tem dúvida. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Felipe. O Guarani, as melhores oportunidades que o Guarani teve foi com os dois extremos, né? O Renanzinho e o Júnior Todinho. O Rafael Costa não teve nenhuma oportunidade clara. Você que pediu para ele sair um pouco mais da área e a oportunidade aparecer para os dois extremos, ou foi circunstância do jogo que ele saiu mais da área do que o normal? Não, é uma dinâmica que a gente faz, mas também alterna nessa saída e entrada dele. Não é só um movimento, né? Ele ajuda sim como pivô nessa construção, na saída dele gera um desequilíbrio na primeira linha do adversário e a entrada de outros homens, seja meia ou extremo, mas tem também a presença de área, ele recebeu umas 2, 3 bolas fazendo pivô dentro da área, até comentei no intervalo que ele podia ter girado e finalizado, mas é um atleta que trabalhou muito bem para a equipe, abriu espaço e independente de quem tem a oportunidade de gol, é importante a gente criar e depois fazer os gols, né? Ele no lance do Renan, inclusive, deixou de finalizar para deixar um companheiro que estava num posicionamento melhor para finalizar. É esse trabalho em equipe, com companheirismo, que a gente tem que continuar. Hoje você vê o Guarani como uma equipe, jogando como uma equipe, um ajudando o outro, uma equipe forte, competitiva, e que tem uma margem de crescimento muito grande. Não é pelo resultado que a gente vai tirar o mérito dos atletas, o mérito da evolução deles. Com certeza a gente está no caminho certo.
José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa noite, Felipe Conceição. Perguntas pertinentes ao resultado do jogo contra o Juventude, os colegas de trabalho já fizeram, né? A minha pergunta é o seguinte: por que o Murilo Rangel está sendo pouco aproveitado nesse time do Guarani? Porque quando ele foi convocado a participar de alguma partida como Operário, e o Guarani ganhou naquele jogo de 2-1 do Operário, ele teve participação no resultado do jogo, a gente viu que ele tem qualidade. E hoje, ele às vezes nem sequer ele entra em campo. Você poderia falar um pouquinho do Murilo Rangel para a torcida bugrina? Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu não gosto de fazer análise individual, mas o Murilo, assim como os outros, tem a sua importância. Todos são importantes para o elenco. Quem entra, quem sai, quem começa jogando, quem entra no decorrer da partida. E perguntas assim não vêm ao caso. Nós tivemos 15, 16 atletas participando da partida e só de um jogador que vem entrando. O Cristóvão também era titular da equipe e hoje se comportou bem como suplente, entrou. O Murilo a mesma coisa, é um cara que trabalha, tem evoluindo diariamente e a gente vai continuar trabalhando para todos. O Guarani não vai sair dessa situação, não vai continuar crescendo dependendo de apenas um atleta, e sim de todos. Tanto o Murilo quanto os outros são todos importantes. Eu vou continuar trabalhando para todos e o dia a dia diz quem está melhor no momento para jogar. É assim que a gente trabalha, com justiça, com lealdade, e os atletas sabem disso. Felipe, 2 bolas no travessão, um gol contra, pressão no segundo tempo, praticamente ataque contra defesa e a bola teimou não entrar. Vale aquela premissa de que o Guarani poderia ficar jogando até amanhã, que a bola não entraria? Vale aquela frase que futebol é complicado, né? Assim, tem dia que não é dia, né? É noite. Então, assim, hoje foi o dia que virou noite, não pelo desempenho, mas por tudo que você disse. A gente criou, bola na travessão, volume de jogo, impor o nosso jogo no campo de um adversário muito forte, que está fazendo uma grande Série B. Então, assim, pelo desempenho a gente não tem o que reclamar, sai satisfeito, mas o resultado não foi o que foi mostrado no campo, né? Não foi o merecido para as duas equipes. Infelizmente o Juventude achou um gol no primeiro tempo e conseguiu sustentar, e a gente tem que continuar nossa caminhada, trabalhando forte. Nós resgatamos muita coisa dentro do Guarani, estamos trabalhando e conquistando muita coisa, e é assim que a gente tem que continuar. Eu estou muito feliz e satisfeito com os atletas, com o trabalho, e eu tenho certeza que isso aí é só o início dessa construção que vai ficar muito forte e vai dar muitas alegrias para a torcida do Guarani, que esse é o meu maior desejo.